Voando sobre o céu mediterrâneo, lá estava Dédalo e Ícaro, desafiando as leis da natureza e também as leis divinas. Para os gregos, há um limite intransponível entre os homens e os deuses, e aqueles que tentarem cruzar essa linha seriam severamente castigados. E esse é o mito de Dédalo e Ícaro. Dédalo era um grande inventor, escultor, artesão ateniense. Ele fazia diversas obras, e suas obras cada vez iam ficando mais famosas e mais aperfeiçoadas. As suas estátuas eram tão perfeitas, tão ricas em detalhes, que até o próprio Hércules dizem que confundiu com o homem real. Para os gregos, a estátua, a representação humana deve atingir a perfeição. Por isso a escultura, a técnica, deve ser com bastante precisão para que enriqueça nos detalhes, nas características e que também chegue mais próximo da ideia que eles consideram de divino para o ser humano. E Dédalo era genial. Suas esculturas eram belíssimas e parecia que era de família. Talo, seu sobrinho, filho da sua irmã Perdix, também era um enorme, grande escultor. E cada vez mais tinha comentários em Atenas que ele estava se tornando igual ao tio. Nossa, mas você viu o trabalho de Talo? Que trabalho lindo! Pois é, eu acho que ele vai ser igual ao tio. O quê? Igual ao tio? Esse aí vai ser melhor dessa idade? Já fazendo trabalho com tanta precisão, com tanta dedicação, igual ao seu tio? Mas aquilo irritava demais Dédalo. Dédalo ficava extremamente irritado. Tanto que ele planejou algo para pôr fim nisso. O seu plano foi o seguinte: jogar o seu sobrinho do alto de uma montanha. E assim foi. Ele empurrou Talo lá embaixo. Mas os atenienses que estavam ali perto viram e levaram essa questão para o Areópago. E lá ele foi condenado e exilado de Atenas. Mas Dédalo era muito conhecido, sua reputação era muito boa, e logo ele foi acolhido pelo rei de Creta, o rei Minos. Chegando lá, ele já começou a trabalhar e fazer casas de banho, aprimoramento da frota do rei, aprimorando os barcos, as velas, e com isso o rei ia se fortalecendo, e isso foi muito positivo. Tanto que Dédalo passou a ser o braço direito do rei. Sendo técnico, ele vivia no palácio e ele tinha uma posição de grande confiança. Certo dia, por essa posição de confiança, a rainha Pásífara, esposa do rei Minos, fez um pedido para Dédalo. Um pedido que não se faz para qualquer um. Um pedido só para alguém de muita confiança. Ela pediu, mas esse pedido não era um pedido normal, era um pedido cumprindo uma maldição. Essa maldição foi jogada pelo deus Poseidon. Poseidon enviou um touro forte, um touro bravo, um touro que representava força, guerra. Era um touro diferente de qualquer outro touro. E por isso o rei Minos decidiu não sacrificá-lo, que a ideia era sacrificar esse touro. Mas o rei Minos, reconhecendo todas aquelas características, pegou aquele touro para si e deixou como animal doméstico, e sacrificou em outro lugar. Só que Poseidon viu esse ato como uma traição. E uma traição deve ser punida, deve ser feito algo. E nesse caso, Pásífara pagou pelos erros do seu marido. Pásífara então foi amaldiçoada a se apaixonar perdidamente pelo touro. E assim ela estava. Ela sentia tantas emoções pelo touro que era algo difícil de explicar. Mas Dédalo entendeu. E Dédalo ajudou ela a cumprir o plano. Fez um objeto que a rainha entrava lá dentro
colocou pele de vaca por fora de tal modo que você achava que era um animal. E o touro também sentiu que era um animal da mesma espécie. E eles cruzaram, eles transaram e geraram um filho que mais tarde foi conhecido como Minotauro. Seu nome era Astério. Metade homem, metade touro. Mas o rei Minos ficou furioso com tal relação. Como pode algo tão não natural nascer assim? Nunca tinha pisado nada parecido na terra. E quando os gregos ficavam muito em dúvida sobre o que fazer numa questão muito importante, eles consultavam o oráculo. E nesse caso, o oráculo disse que não era para se sacrificar o touro, mas sim deixá-lo vivo e construir um labirinto. Sendo assim, ele procurou a Dédalo. E também, de período em período, 7 homens e 7 mulheres deveriam ser sacrificados no labirinto. Então, o rei Minos pediu para Dédalo construir o labirinto e ficou o maior labirinto, um labirinto sem saída, um labirinto muito difícil, muito complexo, e o Minotauro estava preso lá dentro. Um desses períodos que vai, período vem, ano passa, um príncipe ateniense é condenado a esse labirinto. Seu nome era Teseu. Teseu, ele tinha um certo caso com a filha do rei, Ariadne. E Ariadne já pensou em algo para tirar de lá, porque ele com certeza ou morreria de sede, ou de fome, ou pelo próprio Minotauro. Então ela fez o máximo que pôde para ajudar e mandou armas para que Teseu conseguisse matar o Minotauro. Mas ele precisava de sair de lá ainda. E para conseguir sair de lá, ela teve que consultar o próprio consultor do labirinto, Dédalo. Dédalo, então, ajudou Ariadne a tirar Teseu. Mas, como assim? Isso soou muito estranho para o rei Minos. E ele procurou saber o que estava acontecendo. E, de certa forma, ele desenterrou o defunto. Descobriram que Dédalo também estava envolvido com o nascimento do Minotauro. Era uma decisão difícil. Uma pessoa tão importante para o reino, mas o que fazer? Uma traição. E uma traição vinda de uma pessoa tão importante, ela é mais dolorosa ainda. Mas deve ser feito algo. Era assim que o rei Minos pensava. E pensando assim, para aplicar a justiça, ele prendeu Dédalo e Ícaro no labirinto. Dédalo sabia que não havia forma de sair nem pela terra, nem pelos mares, mas pelo ar poderia. Então ele virou para o seu filho: filho, vamos pegar um pouco de pena, um pouco de galhos e cera de abelha. Tudo que encontrarmos aqui no labirinto vai ser interessante para a gente construir pares de asas. Ícaro, sem entender nada, mas sabendo da genialidade do seu pai, já ajudou e fizeram 2 enormes pares de asas. E na hora do voo, Dédalo falou o seguinte para o seu filho: filho, não podemos voar tão baixo para a umidade marítima não destruir as asas, e nem voar tão alto, porque o calor do sol pode derreter a cera de abelha. Voaremos no meio, com equilíbrio, nem tão em cima, nem tão embaixo. Então, eles estavam lá, prontos para o voo. E voaram. E estavam voando naquele enorme azul céu. E era algo tão divino, tão perfeito,
perfeito está lá em cima, só poderia ser coisa de deuses. As pessoas lá de baixo achavam que eram deuses. Só poderiam ser. Só poderiam ser. E Ícaro, mas Ícaro voava como se já tivesse voado antes. Ícaro voou como se fosse um pássaro. Ícaro voou como se fosse um deus. Ícaro se jogou. Ícaro se entregou naquele céu e foi voando, e cada vez mais alto e mais alto, e finalmente ele estava acima das nuvens. E Dédalo observava aquilo com tanta beleza, de ver o seu filho lá em cima, tão alto, tão belo, tão forte. Mas ao mesmo tempo Dédalo sentia o coração pesando, porque já poderia prever o que aconteceria com aquela atitude de Ícaro. Ícaro fechava os olhos e se entregava. Ele podia sentir o calor do sol na sua pele de uma maneira que ele não sentia antes. Ele respirava como ele não tinha respirado antes. Ele jurava que ele podia ver o Apolo lá de cima. E na beleza do seu voo, e naquela altura, naquela altitude, era tão magnífico. Não tinha sensação nenhuma parecida com aquela. E lá de cima, Ícaro despencou. Dédalo já previa. Viu restos de penas, algo bem difícil de se ver. Ele viu seu filho despedaçado. E ele não conseguia imaginar que poderia acontecer isso. Dédalo, sempre tão inteligente, tão calculista, não previa o que estava por vir. E ali ele percebeu que tanto ele como seu filho pagaram por tudo, perceberam de fato a sua mortalidade. E esse é o mito de Dédalo e Ícaro. Dizem que onde Ícaro caiu, recebeu o nome de Ilha de Icário, também conhecida como Ilha da Longevidade. Até a próxima contação.